Bom, então, oficialmente, bem-vindos e bem-vindas ao Connect. E a gente tem esse Connect que funciona para informar o que foi atualizado, o que foi alterado na plataforma. E sempre há novos lançamentos, sempre existem novos lançamentos. Então, a gente tem esse Connect para poder nos conectarmos com a ferramenta entre a gente mesmo. Então, nós teremos um espaço para perguntas. Entre cada apresentação, eu vou perguntar se tem alguma dúvida, não tem problema, podem perguntar, ou deixamos para o final, como vocês preferirem. Mas eu vou intervir aí perguntando, tá bom? Então, sintam-se bem à vontade para interagir com a gente. O, o tema, ou os temas que nós vamos apresentar, vai ser sobre análise de dados, algumas atualizações que ocorreram em análise de dados e o tradutor contábil. Eu não sei se vocês já conhecem o tradutor contábil, se já usam o tradutor contábil, mas para quem já usa, atualizações. Para quem não usa, apresentação, ok? Então, bom, essa foto minha aí de quando eu era modelo, já não sou mais, está na cara que eu não sou mais, mas eu sou o Customer Education Specialist, então meu nome é Davi, muito prazer. Bom, sobre análise de dados, vocês utilizam análise de dados, certo? Sim, todos utilizamos. Muito bem. A análise de dados, ela serve para trazer uma visual e uma estrutura dos painéis de maneira mais amigável. Então fica mais fácil de identificar onde ocorreu a transação, onde não ocorreu e como eu posso encontrar esses dados. É, Aí, como diz, é um módulo. A Simétrica tem três módulos, que é o conciliador universal, tradutor contábil e análise de dados. Então, esse módulo de análise de dados, ele é focado em controlar e gerar painéis, relatórios de tudo que é implementado na Simétrica, tá? Então, para quem não usa e quem não conhece, aí existe uma lista. Então, ele cria painéis, ele gera um entendimento mais fácil de a relação do que está configurado nas conciliações, monitora as fontes e conciliações, união de fontes também, e ele audita e faz a gente entender melhor as ações realizadas dentro de cada espaço de trabalho. Quando você ingressa em análise de dados, precisa escolher o espaço de trabalho também que vai ser utilizado para gerar essa visual e construir, configurar para trazer essa informação. Breve resumo do que é análise de dados. É muito mais do que isso, tem muito mais informações, como mapa de relações e tal, tem bastante coisa, mas em resumo, é isso que vai acontecer em análise de dados. E como uma melhoria, está o monitor de fontes. Tá? Antes havia o monitor de conciliações, mas agora nós temos o monitor de fontes também. Então, como funciona? Ajuda a controlar tudo que está na Symmetric da fonte e a quantidade de registros dessa fonte dentro do monitor. Então aparece uma porcentagem e aparece a quantidade de registros. Então, o que que gera para a gente? Vou mostrar na ferramenta. Aqui temos agora monitores. Então, painéis, localizador de registros e monitores. Monitor de fontes, monitor de conciliação. Dentro do monitor de conciliação, eu criei essa visual aqui. Então, fica da seguinte maneira. Aparece assim para mim. Eu não tenho nenhuma transação como vocês têm. Obviamente, o meu vai ser muito mais simples. Mas, basicamente, vai trazer desses registros o que foi processado, o que está para processar, o que falhou, o que ficou vazio, o que ficou aí parado para ser visual, para ser trabalhado. O período, e tudo isso pode ser configurado em datas, o período em que eu quero trazer, se é somente de hoje, se eu quero de ontem, ou um intervalo de datas específico, separando pelo ano ou pelo mês, tá? Então, esse recurso vai trazer para mim, eu solicitei dicionário de códigos e passarelas, mas vamos criar um novo.
Como tudo, nós precisamos gerar um nome para essa nova visual que eu vou trazer. E aqui aparece, porque eu estou no meu espaço de trabalho, davi.costa, então aparecem para mim todas as fontes que eu tenho dentro desse espaço de trabalho. E qual eu quero trazer? Então, eu vou dizer, por exemplo, aqui no qualquer uma dessas aqui, eu vou trazer essas três aqui. Então, eu tenho crédito, Transbank e mantenho essas. Eu posso escolher qual eu quero visualizar e quais as fontes eu estou trabalhando esse mês. Como eu não mexi nessas fontes, obviamente vai trazer plano, vai trazer em zero, mas traz para mim aonde está o crédito, o nome da fonte e o número de registros que eu tenho nos últimos 5 meses, ou quando foi o lançamento. Ou o período, vamos botar dos últimos 100 dias, por exemplo. E vai trazer o que foi processado e para processar. Ok? Claro aí? Bem simples. Sim, é bem simples e é muito útil. Apesar de ser simples a execução, a informação que traz não é simples, ela é bem robusta e depende daquilo que vocês queiram configurar. Uma outra, sim, Ariane, Desculpa te atrapalhar, Davi, mas uma das eu vi Arianes, essa parte. Não, essa sou eu mesmo. a original, ok. Isso. É, essa opção de análise de dados, ela é mais voltada para mostrar o que foi processado ou não. Por que que eu pergunto isso? A próxima demanda que a gente vai colocar agora era meio que são duas fases. A primeira é um recálculo, mas para a gente poder ter uma previsão ali, conforme as bases forem subindo, eu consegui ter uma previsão tanto de custos e despesas, para no final do mês eu cruzar com a base da outra empresa. Eu consigo fazer ficar visual também esses resultados, eu consigo, tipo, fazer um filtro ali, como aqueles gráficos ali, de custos e despesas desse recálculo, ou é mais só para mostrar o que foi processado ou não? Vai mostrar o que foi processado ou não. Isso que você está pedindo é possível fazer, mas não seria aí. É outro recurso. Esse do análise de dados, esse monitor de fontes, vai mostrar somente as fontes. Agora, o monitor de conciliações é que vai trazer para você o que foi conciliado e não conciliado. Entende? Então, esse recurso de monitor de fonte já existia. Perdão. O recurso de conciliações já existia. O que não existia era o de fontes. Então, vai dizer, eu quero saber o que aconteceu nessa fonte. Foi processado, não foi processado, falhou, e qual fonte foi utilizada. Então, você traz a fonte que você quer ver, o que aconteceu, e vai lá nas conciliações. Fica mais fácil de identificar qual das fontes que estão sendo trabalhadas precisa de atenção específica. Respondi aí? Eu entendi. Eu vou demandar bastante do Fabrício esse próximo mês. Eu sei que tem como fazer os recálculos lá, como se fosse uma tabela dinâmica. Era Uhum. mais, a minha ideia era trazer algo mais visual também, sabe? E aí, na hora que eu vi ali, eu falei, meu Deus, será que já tem? Mas eu entendi, obrigada. Eu vou dar uma olhada sobre isso e aí não sei se a Leslie pode me ajudar buscando isso. A Leslie, ela é a companheira nossa, nós temos aqui o Alejandro, a Leslie, a Micaela, que é a Mica, a Micaela não, a Mica, a Natália, a Mica, e a Jennifer, e aí eu posso verificar enquanto estamos fazendo a apresentação, ver se a gente consegue trazer isso que você nos pediu. Muito obrigada. Tá? Vamos ver se eu trago uma resposta mais concisa aí. Obrigada. Bom, porque eu ia dizer, uma última coisa que aparece aí, que essa visual que vai trazer é sobre somente o supervisor e o construtor conseguem gerar, tá bom? Somente isso, que o perfil ou o papel de construtor, o perfil, são os que conseguem gerar. Bom, uma outra atualização é a visualização de gráficos. Então, vamos voltar lá
Talvez isso ajude aí. Nos gráficos que temos aqui, estão vendo a minha tela, certo? Então aqui dentro, vamos botar dentro da mesma em que eu acabei de criar. Cadê? Foi essa aqui. Então, aqui dentro, eu vou em configuração. Se eu estiver indo muito rápido, por favor, me avisem. Mas dentro de painéis, eu escolho qual foi criado, o que já foi criado, ou criar uma nova configuração e aparecem os tipos de visuais que eu quero trazer. Tabela personalizada, tal, isso aí já está em uso e isso já é conhecido. Aqui embaixo eu crio o gráfico. E o gráfico cada um tem um desenho diferente. De igual maneira, vocês podem ver, eu não tenho nenhuma transação que seja tão grande que possa gerar um gráfico decente aqui, mas o gráfico eu posso editar, perdão, aqui, editar, e eu trouxe essa fonte, que foi uma fonte de uma conciliação encadeada que nós fizemos. Mas aqui estão todas, aquelas que a gente viu lá no início, que eu falei, isso aqui é todo o meu espaço de trabalho, está tudo aqui. Então, eu tenho aqui todas as minhas fontes, se conciliado, não conciliado, lado A e lado B. E se eu quero ver em barras ou em rosquinha, né, em pizza, que a gente fala pizza, mas donuts, ou em linhas, tá? Depende do que vocês preferem ver. Eu trago essa função, vou apagar tudo, e vamos dizer que vamos trazer o valor, né, que é o que estava aqui, o valor do lado A, perdão, e o valor do lado B. Se vai ser soma, se vai ser mínimo, se vai ser concatenar, aqui tem. E a referência, não, trazer, deixa eu ver qual. Vou botar essa aqui, só para visualizar. Pronto. Agora eu tenho o meu gráfico. Esse gráfico, ele vem para a área principal dos painéis aqui, e ele vai ficar um pouquinho mais abaixo. Deixa eu excluir esse. Pronto. Ele vai aparecer aqui. O que eu escolhi foi esse de donut, ou de rosquinha, ou pizza. Depende do, do que vocês queiram fazer. Ou em barras. Pronto. Mesmo que eu já tenha criado o gráfico, eu posso ir e editar a visual como eu quero ter, tá? Pronto. Aqui eu tenho o valor dos dois lados do que foi conciliado do lado B e do lado A e do lado B. Além dos gráficos, nós temos aí dos gráficos, tudo bem? Sim? Bem fácil. Eu acho que isso vai te ajudar, Ariane. Eu acho que era por aí. Além dos gráficos, nós temos os KPIs. Então, o KPI, que é chamado de KPI individual, ele está aqui, KPI individual. Então, além do gráfico, eu quero trazer dentro desse mesmo espaço um KPI de será que 3.0. E vamos à mesma que eu estou utilizando e eu ponho o status, valor. Pronto. Então, aqui eu tenho a operação como sendo soma, a mesma coisa, dependendo do código que você queira utilizar. E se eu quero ver isso em valor assim, número, ou se eu quero ver a porcentagem. Então, quanto refere para mim em cifra, quanto refere para mim em dinheiro, e quanto isso gera para mim em porcentagem. Depende do que vocês queiram fazer. Ou ver a figura completa. Aparece aí os dois. Igual, porcentagem, valor, valor ou porcentagem. Vamos botar em valor. E eu gero agora. Eu gero agora esse KPI
do mesmo gráfico que eu gerei anteriormente. Por exemplo, não é obrigatório. Isso é do que vocês queiram fazer, do que vocês queiram trazer, tá? E aparece agora, em ordem, aparece primeiro o KPI e embaixo aparece o gráfico, para que seja mais fácil a visualização e organização no espaço de trabalho. KPI, gráfico, tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá bem simples, certo? Tá bem fácil. Perfeito. Acho que era isso aí que eu precisava, já respondeu. Eu fui fazendo, eu falei, eu acho que isso vai tocar no coração da Ariane. Top, Então, obrigada. nada. Então, seguindo, só para concluir aqui, né? Então, esse ajuda a realizar os cálculos de maneira mais fácil, ou cálculos importantes de maneira mais fácil, e apresenta as informações de maneira resumida. Então, isso melhora a estratégia dentro do relatório mensal, semanal ou diário. Uma outra coisinha que mudou foi o download de tabelas. Bom, vou voltar lá na ferramenta. Esse download de tabelas personalizadas era algo que não existia. Então, tinha que fazer download um por um. Agora, com essa atualização, quando você faz o download de tabelas personalizadas, faz um download de todas as tabelas personalizadas, tá? E não de uma a uma, como era anteriormente. Isso aí a gente chama de add-on. Então, precisa ser adicionado por fora do que já se conhece da Symmetric. Mas aí é muito fácil, você procura o seu CSM, e aí temos a Fabrício, e não sei se temos mais outros CSM por aí, mas se não tem, o Fabrício te ajuda. Então, pode buscar e falar assim, ó, eu quero ativar esse recurso de download de tabelas. E não tem custo, tá? Esse é um recurso gratuito e muito útil. Então, dentro de tabela personalizada, está aqui. Então, vou criar uma. Na mesma. Quero trazer essa tabela com valor, referência, esses três. Pronto. Igual o que foi conciliado, não conciliado, depende da tabela que vocês queiram trazer. Já que é personalizada. E aqui em cima, para mim, porque eu sou do domínio da Symmetric, não aparece a opção de fazer download para mim, mas para vocês vai aparecer. Então, você pode fazer o download em Excel, no formato CSV, tá? Eu acabei de criar somente uma, mas eu posso criar 10, não tem nenhum problema, e eu faço o download, 10, não sei quantos vocês precisem, o download dessa tabela personalizada, consolidado, em um só arquivo. Beleza? Tudo bem? Podemos seguir? E agora, nós vamos falar sobre o tradutor contábil, tá? Então, eu vou deixar de compartilhar aqui um momentinho. Aí está. Então, nós temos o tradutor contábil, que provavelmente você já entrou algumas vezes lá na plataforma e viu a opção de tradutor contábil e falou, isso o que é? Para que serve tradutor contábil ou o que é? Bom, o tradutor contábil, ele é um dos módulos, como eu falei, que cria um lançamento contábil. Então, o que ele faz? Espera que eu perdi vocês aqui. Ok. Ele gera agrupação. Ele agrupa transações do conciliador e permite a integração, isso tudo em tempo real, entre a Symmetric e o ERP que a empresa maneja. Por exemplo, SAP, né? Um exemplo. E aí, dessa maneira, mantém o fluxo, as contas contábeis e a gestão dentro da própria ferramenta. Então, a gestão fica mais operativa e fica o mais atualizado possível. Então, como ele vai fazer? Ele vai trazer o tradutor, ele vai
conectar como se fosse uma agrupação e vamos visualizar, dependendo de como se configura, mais ou menos informação totalizada. Tá? Dá para entender aí o que é o tradutor? Vocês conseguem escanear esse código aí? Beleza. São umas 3 perguntinhas aí para a gente responder. Então, já dei a introdução, mas em uma frase, o que seria? O tradutor contábil chega para gerar alívio para dores de cabeça. E a dor de cabeça é basicamente o trabalho manual que é realizado. Então, o que normalmente se faz? Download da informação, sobe para RP ou para o sistema que vocês utilizem de RP e faz esse fluxo de informação entre Symmetric e ERP de maneira manual. O tradutor, pode passar, ele vai fazer isso de maneira automática. Então, não precisa fazer o download para subir. É simplesmente o próprio tradutor, como já se chama tradutor, ele vai traduzir essa informação para o seu ERP. Então, ele vai ter um formato que se chama JSON. Então, ele vai gerar um formato de texto JSON. E esse formato de texto vai ser traduzido para o seu ERP. Então, não precisa mais fazer esse V em linha reta. Então, para concluir, para seguir aqui a informação, ele resume a informação como se fosse uma agrupação e a gente vai visualizar dependendo da configuração das informações. Tá? Principalmente, qual é a dor de cabeça que nós identificamos dos nossos clientes? O período contábil. Então, existe um período contábil e um período que chama de configuração alterna, né? Que é aquele ingresso ou aquele registro que entra por fora do período contábil. O que fazer com ele? Então, vocês, como clientes, geram informação para a Symmetric, para o conciliador. O tradutor vai se alimentar dessa informação e ele vai dizer, por exemplo, você configurou que o período contábil não é do 1 ao 30, quase nunca é, então vamos botar que seja do 5 ao 5 de cada mês. Então, esse período contábil é o que o tradutor vai ler, é isso aqui. O que tiver por fora, aí depende daquilo que vocês queiram fazer. Vocês podem trazer isso para um novo mês, para o um novo período contábil, ou alterar a data para incluir para o mês seguinte, ou colocar simplesmente uma coluna, uma informação dizendo, olha, do primeiro semestre, esses foram os registros que ingressaram por fora do período contábil. Tá? Então, através da definição desse período contábil que a gente já conhece e da configuração alterna, a informação que chega por fora desse período, dependendo da configuração que vocês deem, dependendo da necessidade que vocês tenham, o tradutor pode ajustar o lançamento contábil para que seja contabilizável no período atual ou no período vigente, né, sem perder essa transabilidade ou traçabilidade de dados. Até aí, tudo bem? Deu para entender o que é o tradutor? Sim? Como funciona em relação à comunicação? Tá? Existe uma conexão. Então, uma vez gerado o lançamento contábil, o tradutor, através de uma integração, ele deposita ou ele alimenta cada lançamento contábil num formato, naquele formato que eu falei que se chama JSON, ou em um servidor, um bucket, onde o RP, de forma automática, vai consumir essa informação no formato que precisa contabilizar. Tá? Em resumo, é isso que o tradutor contábil faz. Ele otimiza as informações. Então, vamos dizer que você tem um fluxo de dados de várias linhas, mas precisa ver isso em uma só linha.
Então, o tradutor gera essa informação, ele consolida essa informação, agrupa essa informação. E o formato gerado, que é o JSON, vai ser lido pelo seu ERP. Isso a gente pode dividir entre análise de dados e tradutor contábil. Já o tradutor contábil conecta diretamente com o ERP. Ok? Claro aí? Vocês estão tão calados, mas está tudo bem. Aí está a informação. O tradutor contábil resume as informações de forma semelhante a um agrupamento, o período contábil, que foi que eu expliquei, e ele ajusta o lançamento contábil, e a comunicação entre o tradutor e o seu ERP. Ok? Seguimos? Bom, aqui aparece como... Desculpa, Oi, sim. perdão, eu tenho uma dúvida. Como que o tradutor contábil ele se comporta quando a gente tem modificações nas fontes ou na conciliação? Por exemplo, um arquivo que subiu duplicado ou que subiu com informações faltantes e aí a gente precisa excluir e subir novamente. Ele reconhece, mas o processo que vai ser realizado vai ser do que você subiu. Ele vai obedecer o que foi subido aí. Se tiver que alterar alguma coisa dentro desse período contábil ou dentro da informação, você entra e atualiza. Não tem nenhum problema. Você está falando do que já subiu ou do que está em Exato. processo? Já, digamos que a fonte, o relatório, ele já subiu para a fonte e já foi conciliado. Quando eu identifico o resultado da conciliação, eu percebo que o arquivo foi com menos linhas do que deveria, por exemplo. Entendeu? Uhum. E isso já foi para o tradutor contábil, certo? Ou não? Sim. E aí eu tenho a necessidade, por exemplo, de ou subir um novo arquivo, ou digamos que subiu informações a mais, eu preciso excluir o arquivo anterior e subir um novo. Ok, deixa eu pensar. Você me permite fazer uma pergunta um momentinho? Uhum. Porque eu tenho um especialista aqui do tradutor contábil. Então, essa pergunta eu não tenho muito certo, então eu vou pedir informação de uma vez, tá? Para não passar uma informação incorreta. Sancho. Sérgio? Hola. Opa. Hello. Buenos dias, Brian. Una pregunta. El cliente me pregunta cómo se comporta el traductor contable dentro de una fuente que ya fue conciliada. Entonces, quiere decir, todo el asiento ya se generó dentro de la conciliación y ya se leyó o ya fue leída por el traductor contable. Pero él él identifica que se equivocó y que faltaron algunos registros, algunas fuentes o algunas líneas por hacer la integración. Excelente pregunta. Te explico. Entonces, ¿cómo se comporta el traductor frente a ese problema? Va a depender del caso, pero el traductor le da la posibilidad al cliente de mandar un asiento de anulación, es decir, un asiento igual que el que ya se envió para contrarrestar el que se envió, que está malo, y de esta forma puede ya ir al conciliador, si hay algo que desconciliar, que lo desconcilie, ajustar lo que deba ajustar, y con eso se va a generar, después de eso, un asiento ya correcto. Ok, então, respondendo aqui a pergunta. O que ele disse foi que é possível entrar na fonte, entrar na conciliação, fazer alteração, dentro do tradutor, perdão, entrar no tradutor, fazer o ajuste na fonte e na conciliação, apagar aquele e subir um novo, e ele atualiza com a nova informação. Entendido. Mas, por exemplo, isso não traria um certo risco para as operações que já foram passadas para a contabilidade, por exemplo?
Davi, somente um comentário aí, por favor. O que Sergio também falou é que pode fazer uma anulação de lançamento. Então, o lançamento que foi feito incorreto, você pode anular e depois gerar um novo. Dessa maneira, você vai ter a informação atualizada. Fica mais claro. Bom, sem problemas. Maravilha. Muito obrigado. Obrigada. Então, o risco não existe, né, já que consegue fazer esse ajuste. Aproveitando que temos o especialista aqui, vocês têm mais alguma pergunta sobre o tradutor contábil? André, não escuto você. Não? Agora sim. Não. Foi e voltou. Eu escutei e agora sumiu de novo. Tenta falar aí, André. Oi? Agora sim. Eu tenho uma dúvida, mas pode ser que talvez na documentação do tradutor contábil essa dúvida seja respondida, mas como a gente já está aqui, acho que seria uma boa. Nós temos conciliações, Perdão, nós temos o quê? Você cortou. são algumas conciliações que são usadas no tradutor contábil. Essas conciliações vêm de uniões de fontes. Uhum. Por que eu não consigo reprocessar uma união de fonte? Ou seja, esvaziar e reprocessar uma união de fonte quando ela está atrelada ao conciliador, ao tradutor contábil. Sabe me dizer? Porque assim, eu tenho algumas aqui, algumas uniões de fontes, e aí assim que eu aperto naquela lixeirinha lá no canto superior direito, de esvaziar e recarregar, aparece assim, você está usando o recurso do tradutor contábil. E aí eu não deixo reprocessar. Sabe me dizer por quê? Olha, normalmente a gente não utiliza esse esvaziar. Existe um outro processo que é muito mais fácil, inclusive foi tema do último Connect, de como realizar esse processo de esvaziar sem esvaziar. E provavelmente seja mais fácil do que fazer isso e causar conflito com o tradutor. Mas eu vou perguntar de qualquer jeito. Sérgio. Otra vez. Ok, sí, no, Otra duda. alcancé a ¿Alcanzaste a entender un entender? poco. Ok. Sí, alcancé a entender. No se puede o no se permite hacer vaciado y reprocesado de una conciliación cuando está ligada al traductor contable, porque lo que pasa cuando tú vacías y reprocesas es que básicamente borras todo y vuelves a mandarlo como si fuera la primera vez, generando todos los asientos nuevamente. Entonces, digamos que tú tienes la conciliación desde hace 6 meses y ya cerraste 6 periodos contables. Si vacías y reprocesas, se te van a generar todos los asientos contables como nuevos, ojo, con las fechas correctas, pero como nuevos, otra vez en el traductor y él los va a intentar enviar de nuevo. Y no tendría sentido porque estamos en un periodo contable ya futuro. Entonces, y en general, hay muchas otras repercusiones del vaciado y el reprocesado que son ajenas al traductor contable, que son inclusive dentro del conciliador. La recomendación es que el vaciado y el reprocesado se use idealmente solamente en etapa de configuración. Hay otras formas, otros workarounds. Dale. Eu não sei se chegou a entender alguma coisa que ele falou. Entendi. Sim, mas, de qualquer maneira, para os demais, eu vou dizer qual foi a situação. A gente sempre orienta não fazer esse vaziado, ou esvaziar, tá? Inclusive, não são todos os perfis que permitem realizar esse processo. O que ele citou, que foi um exemplo assim, muito mais amplo, de que se você faz dentro, por exemplo, na coluna de transformação,
e dentro da coluna de transformação colocou a fórmula errada e faz o esvaziar para poder trazer de novo Isso. uma nova coluna, e essa fonte já está sendo utilizada nos últimos 6 meses, todos os lançamentos contábeis que foram realizados nesse período se perdem. Entende? Então ele avisa, olha, você então vai perder não só aquela coluna, vai perder tudo. Então a gente recomenda, não faz. Se vai fazer alguma coisa de esvaziar, que seja ainda no período de configuração. Eu subi uma fonte e quero criar uma coluna de transformação, equivoquei e vou fazer uma outra. Pode esvaziar, porque essa fonte não está sendo usada em nenhuma outra função, nem união de fontes, nem nada. É nova. O que a gente aconselha, na verdade, é ocultar essa coluna de transformação, em vez de esvaziar, oculta para todos, ela fica aí perdida e cria uma nova. Não tem nenhum problema. É mais fácil fazer assim do que gerar impacto. E aí isso do tradutor contábil gerar um alerta não é porque se conecta com o tradutor, é porque tem tudo, não só no tradutor, senão também no próprio conciliador, de que essas fontes estão em processo em uma outra conciliação, em alguma produção. Então, não é aconselhável fazer isso, não. Entendi. Tá? Sérgio, vai complementar com algo? Algo corto. Hay otras herramientas dentro de Symmetric, dentro del conciliador, que te permitirían ajustar o corregir cualquier información de la base de datos de la conciliación para afectar los futuros asientos contables. Entonces, no es el único recurso que tienen el vaciado y el reprocesado. Então, existem outros recursos dentro do próprio conciliador, que aí não precisa ir no esvaziar e reprocessar. No último Connect que nós tivemos, tocamos nesse assunto de como realizar. E aí, depois, a gente pode compartilhar com vocês esse vídeo, tá bem legal. Fechou. Obrigado pela ajuda. Nada. Prazer, irmão. Alguém mais? Tudo bem? Podemos passar, Leslie. Obrigado. Dentro do tradutor, existe a possibilidade de excluir os rascunhos. Então, quer dizer, antes de colocar isso para gerar informações e traduzir para o seu ERP, você pode gerar um rascunho para ver se é aquilo mesmo que você quer fazer. E se não for, você exclui. Então, elimina os modelos de rascunho, mesmo de lançamentos que já foram gerados. Tá? Então, fica mais fácil de ter um controle e da automatização e da comunicação entre Symmetric, seus dados e o ERP. Uma outra são as opções de envios de lançamento contábil. Isso aqui é o boom, porque é o que é o mais rápido, é o mais fácil. Então, você pode configurar até em 3 horários, dependendo da faixa horária, dependendo o horário que você deseja enviar para o seu ERP. Então, você configura o tradutor para que esse processo seja automático em horas específicas, sem que tenha alguém intermediando isso. Pode ter alguém supervisionando isso, mas intermediando já não é necessário, porque vai sair diretamente do tradutor para o ERP. Então, todas as informações geradas aqui, dentro de horários específicos que você tem, e traz a visual, ou traz a informação que vocês necessitam para fechamento contábil. Deu para entender aí? Tudo bem? Benefícios do tradutor: reduz tempo, automatiza os processos, elimina a possibilidade de risco humano, porque exatamente como foi configurado no conciliador e no tradutor, vai ser levado para o seu ERP, não existe perda de dados nesse processo, e a visualização de todo esse recurso é muito mais amigável e muito mais simples, tá bom?
além do análise de dados, que você pode fazer download dos seus KPIs e visualização de gráficos e outras novidades que já comentamos. Eu quero abrir espaço para perguntas agora, aproveitando que temos aqui alguns especialistas além de mim, né? Existem outros que levam até mais tempo e trabalharam como implementadores e em outras áreas. Aproveitar esse espaço, abrir para vocês para fazerem perguntas, caso queiram. Ô, David, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje o tradutor contábil, ele liga diretamente com algum ERP? E se sim, quais eles? Ou em todos os casos tem que se mandar o arquivo ali para um SFTP e colocar o ERP para ler esse arquivo? Como que funciona essa conexão? A conexão é direta, mas eu vou perguntar sobre o SFTP, que é isso me gerou a dúvida. Sérgio, me pergunta Douglas se a informação que passa sale del tradutor contábil passa por um SFTP e luego para um ERP específico o eso es Siempre, siempre sale por un método de integración, ya sea SFTP o S3, a un bucket o al servidor que destine el cliente dueño, que sea el host de ese SFTP, o sea, el dueño de ese buzón, porque eso es como un buzón en el medio. Ahí se deposita la información en archivo de texto y de ahí la consume el ERP. Ahora, hay una particularidad o algo adicional y es que el ERP cuando recoge la información nos deja un mensajito y nos dice el asiento está bien o está mal y nosotros leemos ese mensaje en tiempo real para saber si la información que se generó es correcta o hay que ajustarla. Bueno, então Douglas entendeu, mas vamos lá. Respondendo a pergunta, sempre passa por SFTP, integrações, e isso vai para uma caixa de informações. E se existe alguma informação que está errada, gera um alerta em tempo real. Então, isso se conecta com o ERP, avisando o que está sendo gerado, se está correto ou incorreto, ou se existe alguma anomalia. Fabrício, ou Douglas, sim? Tranquilo. Então, a ideia não existe uma conexão direta com o ERP. Eu tenho que configurar meu ERP para ir no SFTP, pegar um arquivo específico que o Symmetric depositou lá para que ele leia. É o JSON. Tranquilo. É isso aí. Isso. Fabrício. Era exatamente a mesma pergunta do Douglas, só para entender se realmente não tem conexão direta e sempre é obrigatório via SFTP ou S3. Mas fechado. Perfeito. Alguma outra pergunta? Nós temos aí mais ou menos 20 pessoas conectadas. Se tiverem perguntas demais. Bom, esse tradutor contábil, ele não está dentro do pacote comprado do Conciliador Universal. Então, ele precisa ser adquirido como um add-on, sim? Então, para fazer isso é bem simples, você pode se comunicar aí com o seu CSM, vai te orientar em como realizar esse processo e adquirir o tradutor contábil, tá? Então, está disponível, é bem simples, na verdade, solicitar, ele está disponível para vocês e o uso disso vai otimizar um montão de tempo, um monte de tempo e erros e tudo. Você vai organizar os processos, tá? Excelente produto adicional aí para vocês. E aí, em resumo, nós terminamos aqui o nosso Connect, não tendo mais perguntas. Eu agradeço a todas as Arianes que estiveram presentes e aos demais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado aí pela participação de vocês. E a gente se vê no próximo Connect, que sempre vai ter alguma coisinha nova para apresentar para vocês. Tá bom? E falta a pesquisa, né? Ao final, fechando a tela, aparece uma pesquisa e a gente quer escutar vocês, ou ler vocês, né? Tá bom? Tchau, tchau.